piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de extensão Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Hoje, nossa aula, nós falaremos sobre o romance na Guiana Francesa, alguns de seus personagens, temas abordados, conhecer alguns autores. E para nós começarmos essa aula, eu acho interessante a gente retomar a escrita dos escritores viajantes franceses que estiveram na Guiana Francesa no século XIX. Por quê, né? Eu menciono esses autores pela forte crítica, né, que eles fazem em relação à Guiana Francesa. Eles descrevem de forma depreciativa e racista o país, os seus habitantes, o cenário natural. Então, esse pensamento dominante do branco acaba influenciando a escrita de alguns autores guianenses. Um deles, Altenodor Edouard Huilitel. Ele tem uma obra autobiográfica cujo título já é bem revelador, chama-se Eu Sou um Civilizado, uma obra de 1953, e a narrativa explica que o seu pai, um dos administradores da penitenciária da época ali, Le Bagne, na Guiana Francesa, ele querendo uma educação perfeita para o seu filho e colocá-lo numa posição social mais alta naquele lugar, ele envia o seu filho para o sul da França e ali ele fica num internato onde ele é um dos únicos negros. Inclusive, o pai o proíbe de visitar outros negros residentes na França, que na verdade ele queria que o filho se tornasse um verdadeiro branco e convivesse apenas com eles. O fato é que o poder dominante era acompanhado de um modo de pensar, de reflexões que incitavam, alimentavam ainda mais a superioridade do colonizador e da civilização europeia, né? Inferiorizando ali aqueles que não faziam parte desse conceito civilizatório imposto pela Europa. Né? Então, a gente acaba percebendo essa influência na escrita. Eu trouxe aqui o Huilitel como exemplo, e também contribui para a propagação dos estereótipos negativos da sociedade guianense, sendo vista como inferior à França, né, por não estar na metrópole. E isso alimenta o fato de que a solução para o viver bem é ser como o branco, estar no lugar em que eles estão também, ter o mesmo comportamento que eles, aprender a falar a sua língua. E sobre essa concepção, nós podemos aí relembrar o romance do Serge Patient, né? O Escravo do Governador, em que o personagem principal de Chimbaud também pretende se tornar como um branco. Ele insiste em aprender a língua, ele observa os comportamentos deles e o seu objetivo é ser como um deles. Bem, mas quais os temas recorrentes e as figuras típicas, né, nos romances da Guiana Francesa? A historiografia guianense é marcada pelo fenômeno da marronagem também, né? A marronagem, para quem não sabe, é aquela rebeldia, a resistência escrava, né? Que levou, tanto na América Central como na América do Sul, da época colonial, a organização de comunidades livres de negros fugitivos, que eram chamados de os marrons. E uma figura que representa bem esse grupo é o personagem de Chimbaud, né? Que em 1858 ele é um africano do Gabon que desembarca na Guiana Francesa, né, como um escravizado, e por ser muito rebelde,
ele acaba sendo preso e posteriormente condenado, né, sendo à morte. O Dishimbo, ele se torna um personagem frequentemente utilizado nas narrativas guianenses, do século XIX, XX e até no XXI. E a prova de que ele é parte integrante, né, da história da literatura e também da história coletiva da sociedade guianense. Os primeiros registros, os registros escritos, né, sobre o Dishimbo, estão nas obras do marinheiro francês, né, Frédéric Boyer. Em seguida, também Alfred Pérepour, no romance Atipa, que vocês já devem conhecer. Lá no capítulo 8 do romance do Pérepour, o personagem Atipa e o seu amigo Couillet, eles estão caçando, e aí eles encontram Le Vieux Nègre Sans Quartier, que aí já fazendo menção ao Dishimbo. Tem um trecho que eu vou ler para vocês, lá da página 134 e 135 do Atipa, que diz assim: Un jour, nous sommes allés à la savane à Ré, de l'autre côté, pour chasser les ortolans. Dishimbo était libre. Tu vois, c'est l'histoire ancienne. Então, aqui fazendo menção ao Dishimbo. E um pouco mais tarde, já no século XX, outros autores também se apropriam da imagem desse personagem e o inserem em suas narrativas. É o caso do Serge Pacian, como nós já mencionamos, no Escravo do Governador, e também uma escritora chamada Régine Hort, né, na sua obra intitulada La Guyane gastronomique et traditionnelle, né, a Guiana gastronômica e tradicional, uma obra de 1988, e nessa obra ela apresenta tudo que ela sabe sobre a presença sobrenatural no imaginário popular creole, e entre eles está a figura de Dishimbo. Ela ressalta a importância que ele tinha no imaginário da população creole, e diferente do Serge Pacian, que apresenta o Dishimbo como um personagem, né, real, mas também passivo, tranquilo, a Regina Hort traz o Dishimbo como um ser sobrenatural aterrorizante. Bem, essas são algumas metamorfoses aí do Dishimbo, que oscilam entre o real e o sobrenatural nos romances, e há outros romances em que ele aparece de forma direta ou indireta, mas agora eu quero me dedicar à apresentação de uma outra romancista guianense, chamada Françoise James Loemy. Ela também é professora na área de letras e diretora de assuntos culturais ali em Cayenne. Ela tem 4 romances, são eles Voile de misère sur les filles de Cham, Entre l'arbre et l'écorce, La complainte de la négresse Ambroisine Dishimbo, e aqui estamos mais uma vez o Dishimbo, né, já no século XXI, e o seu último romance, datado aí de 2016, Pénurie de Graines. Além disso, ela tem um livro de poesias de 2004 chamado Poésie, Piment, Girofle et Cannelle. Seguindo o mesmo estilo afro-americano de escrever, ela escolhe mostrar o mundo tal como ele é e o que ele possui de mais hediondo. Então, as suas obras abordam aí temas bem polêmicos que envolvem muita sujeira da sociedade, né? Miséria, a mentira, o incesto, enfim, ela se aproxima de uma vida real, digamos assim. A sua primeira obra, e é nela que eu quero me dedicar nesses próximos minutos, é Voile de misère sur les filles de Cham, que foi seu primeiro romance, que podemos traduzir como Véu de Miséria sobre as Filhas de Cã. Essa obra foi publicada pela editora Ibis Rouge em 2002. Ela conta a história de várias mulheres negras e aí a referência bíblica aparece desde o título da obra, né, em que se encontra a maldição de Cã, que na narrativa bíblica Cã
foi punido pelo seu pai Noé por tê-lo visto nu, e aí sobre ele veio essa maldição. Né? Então, na visão de alguns, essa maldição se explica, nessa maldição se explica o porquê dos povos negros terem sido condenados à escravidão para sempre. O fato é que a maldição de Cã passou para suas próximas gerações, né, para o seu filho Canaã e assim sucessivamente. O título da Françoise Loémy nos faz mergulhar num universo sombrio, sabe? Onde a infelicidade sucede à tristeza e aí a maldição também se apresenta como hereditária, assim como a história de Cã, por isso o título fazendo a menção. E a gente se assusta com a crueldade, a miséria em alguns personagens. No romance, né, Véu de Miséria sobre as Filhas de Cã, a personagem, uma das personagens principais, Miss Fezbalane, ela tem vários amantes e filhos bastardos. Além disso, ela maltrata a sua filha, a segunda personagem principal, Mary Charlene. Quando a Mary Charlene completa 15 anos, ela a vende como escrava sexual. E então ela foi vítima de um estupro. E isso marcou a infância da menina para sempre. Chega um momento que a Mary Charlene corta os vínculos com a mãe dela. Ela sai de casa e acaba se casando com um homem bem gentil que a trata muito bem, chamado Subilon. Com ele ela tem 2 filhos, um menino e uma menina. Só que rapidamente ela se apaixona por um outro homem, um garimpeiro e músico chamado Charles Fouque, com quem ela tem uma outra filha. Bem, então ela abandona o seu primeiro marido, deixando com ele o seu filho, e parte para viver a sua paixão com o Charles Fouque, levando consigo a sua filha. Logo em seguida, ela se separa novamente do seu segundo marido, pega as 2 filhas e parte para Cayenne. Lá ela trabalha como doméstica na casa de funcionários do governo e aos finais de semana ela se dedica ao canto numa danceteria da cidade chamada Canaries, onde ela tem muito sucesso, e é nesse local que ela conhece o seu terceiro marido, chamado Bellecoq, e com ele ela tem 3 filhos. Entre eles, a terceira menina, personagem do romance, chamada Céphilienne. Mary Charlene maltrata essa menina, porque ela diz que ela é negra demais. Essa é uma razão por ela maltratar a criança. Enfim, Bellecoq não continua com a Mary Charlene, e ela segue o seu caminho sozinha, até que ela fica sem o trabalho, porque os patrões brancos vão embora. Então ela volta para a casa da mãe, Miss Fezbalane, que não a recebe muito bem, né? Pelo contrário, ela fica feliz ao constatar a miséria, as dificuldades da filha. Ela continua sendo má com Mary Charlene e com os demais filhos. Então, para não me alongar muito sobre o romance, ele termina com maldições sem fim sobre 3 gerações de mulheres da raça, né, entre aspas, da raça de Cã. Ainda sobre o romance, paralelamente ao corpo da obra, tem uma voz que se levanta como a de um narrador que analisa os fatos e os gestos dos personagens. E aí eu tenho um trecho para apresentar para vocês aí na página 106, que é assim: porque o negro acredita que somente as dores e o sofrimento permitem a libertação. Então, essa voz, ela parece a de um contador e oferecendo ao narrador uma perspectiva genérica dos imprevistos do romance. Nessa obra, o estilo adotado pela autora é bem vivo, bem intenso.
os personagens estão sempre envolvidos em um turbilhão de dor e miséria. As descrições são, como eu disse no início, são meio que assustadoras. E também nós percebemos marcas interseccionais entre as sociedades caribenhas e guianenses. Por exemplo, o próprio nome da Mary Charley, né, um dos personagens, né, fazendo menção aí à língua inglesa, né, uma das línguas do Caribe. E também essa interseccionalidade pode ser notada nos rituais que são mencionados no romance. Rituais que são realizados tanto no continente como nas ilhas. Por exemplo, o cordão, né, o caso do cordão umbilical de um recém-nascido que é enterrado embaixo de uma árvore. Tem um trecho da obra que eu vou ler para vocês, olha só, na página 106. O umbigo de Mary Charley foi enterrado embaixo de uma calabacier, atrás da casa de Mane Adrienne. Então, a calabacier é uma árvore popular aqui no Brasil, nós chamamos de árvore de cuia ou cabaceira, depende da região. A presença de vocabulários no creole, né, como calabacier, e também tem outros vocabulários como chal de viré, poulboire, né, coloca o romance em um universo conhecido na Guiana. Por exemplo, o chal de viré, que é um lampião que serve para guiar, né, os nossos passos à noite, né? E aí o leitor já vai saber que ele está num ambiente rural, assim como o poulboire. O poulboire que indica ali como um puleiro, né? É um abrigo para as galinhas. Um outro ponto interessante a destacar sobre esse romance, já para finalizarmos aqui nossa aula, é a presença do sobrenatural, né? Nós já mencionamos ali o de Chimbo, que oscila entre real e sobrenatural, mas também outros fatos que nós já conhecemos, né, nas aulas anteriores, a presença sobrenatural que é parte integrante no psicológico dos personagens e em muitas obras guianenses, sobretudo nos romances. Por exemplo, barulhos noturnos na floresta, seres que pulam de árvore em árvore, pessoas, né, personagens que se transformam em animais à noite, enfim. O hiperrealismo, né, falando sobre essa obra da Françoise Loémy, o hiperrealismo e a crueldade são parte integrante do romance, né, e o fervor nos relatos, né, é possível perceber isso na obra. Isso pode causar um mal-estar individual, mas também coletivo, de grupos guianenses ou caribenhos, né? Bem, esse é o panorama que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o romance da Guiana Francesa. E fica aí o convite para a leitura dos romances mencionados aqui na aula, sobretudo os da Françoise Loémy, que é uma escritora, romancista contemporânea, né? Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. E então nós ficamos por aqui e até a próxima.